Tem uns pacientes que não tem jeito, tem que operar, porque são hipertensos, são diabéticos, são graves, né? Mas aquele paciente que sofre com excesso de peso, que está com IMC de 40, 42, que vai ao psicólogo, mas ele é obeso por ansiedade, por algum transtorno, como eu fui diagnosticado com síndrome do impostor. Será que esse paciente realmente tem indicação, Gisele? Pois é, assim, nós estávamos inclusive falando isso ali fora, né? Muitos pacientes que são encaminhados, né, para cirurgia bariátrica, muitas vezes são pacientes que sofrem de um transtorno psiquiátrico que não é diagnosticado, né? Então, a depressão bipolar, né, ela é diferente da depressão unipolar. Na depressão unipolar, normalmente o paciente perde muito peso. E na depressão bipolar, na fase, né, no episódio depressivo, é muito comum haver muito ganho de peso. E esse ganho de peso é significativo, né? Então, não adianta a gente encaminhar o paciente para uma cirurgia bariátrica, porque se ele não tiver com transtorno bipolar estabilizado, medicado, tratado, ele vai voltar a engordar. Porque o mecanismo ali do transtorno, né, são essas fases depressivas, fases que podem ser hipomaníacas ou maníacas, né? E durante esses episódios, o paciente pode ganhar muito peso. Depois, na fase maníaca ou hipomaníaca, ele vai perder muito peso. Então, ele vai ter, normalmente, um efeito sanfona. Inclusive, um dos critérios que a gente observa é isso, né? A história do paciente ali em relação ao peso. Muitas vezes é um paciente que tem efeito sanfona a vida inteira. Emagreceu, engordou, né? Então, você consegue identificar fases, episódios depressivos, episódios hipomaníacos, exatamente pelo peso. Então, o paciente precisa ser medicado corretamente, receber o diagnóstico correto, né? Porque, imagina, no transtorno afetivo bipolar, o paciente muitas vezes tem uma predisposição a vícios, né, a essas compulsões. Então, o paciente pode ter uma compulsão por compras, uma compulsão alimentar, uma compulsão por jogos. E aí, quando isso tudo não é tratado, né, ele vai ter ali a vida dele muito disfuncional. E a obesidade é uma dessas consequências, né? Inclusive, assim, está muito associado ao abuso do álcool, ao abuso de drogas, ao uso de cigarro. Então, imagina como fica o corpo, como fica o organismo dessa pessoa. E aí ela chega até um médico, né? E o médico ali diz que ela tem que fazer uma cirurgia bariátrica. O organismo totalmente inflamado, né? A vida normalmente totalmente disfuncional, muito desorganizada, né? Sim. Há uma desorganização financeira, uma desorganização das relações afetivas desse paciente, sim, né? Então, assim, é um processo que o paciente precisa ser psicoeducado, ele precisa fazer a terapia, né? Ele precisa aderir ao tratamento medicamentoso, ele precisa, sim, aderir ao tratamento com a nutricionista, sim, né, até ele chegar ao passo de fazer realmente a cirurgia ou não, porque pode ser que com o tratamento psiquiátrico ele consiga fazer uma redução de peso significativa. Eu tive um paciente que, segundo ela, precisava fazer a cirurgia bariátrica para salvar o casamento dela. Marcelo, se eu não emagrecer, eu vou perder meu marido. Preciso emagrecer. Mas ela é mega ansiosa conversando comigo, imaginando a vida pessoal dela. Nossa. Então, está fadado ao fracasso. Tanto o casamento quanto a cirurgia. Sim.